Após falecer, o protagonista é chamado pelo Deus do mundo, que decide dar a ele outra chance em outro mundo, dando um corpo saudável e livre de qualquer doença. Como bônus, um super corpo que jamais se cansaria. Além disso, dá a possibilidade do rapaz escolher a vida que quer levar e qual poder quer receber. E ele escolhe a vida mais simples possível, querendo ser agricultor. Então Deus aceita e dá a ele a ferramenta agrícola onipotente, que você vai ver que não é só agrícola e é muito mais poderosa do que parece. Na verdade, o rapaz está ganhando um dos maiores poderes do mundo. Deus está fazendo isso com ele devido a um erro que deu uma doença grave ao rapaz, que viveu apenas até os 39 anos e teve uma vida cheia de traições. Porém, agora a história é outra. Ele tem a chance de recomeçar com o poder roubado. Então ele acorda em outro mundo com seu corpo saudável e logo parte para explorar o lugar que nasceu e testar sua ferramenta onipotente. Ele cria uma enxada e começa a arar a terra. E ele nota que seu corpo não se cansa de jeito algum e sua ferramenta é muito eficiente. Explorando a floresta, ele encontra uma árvore grande e decide que sua base ficará nesse local. Após procurar por água e não encontrar nada, ele decide cavar até encontrar. Ele faz uma pá e começa os trabalhos. Percebendo que não conseguiria sair do buraco, ele decide cavar em diagonal, igual eu fazia no Minecraft. E o rapaz cava tanto que parece que ele vai chegar no inferno, mas então ele consegue encontrar água. Ele decide procurar comida, mas percebe que seu corpo não sente fome. Onde será que eu encontro um corpo desse? Porque o que eu mais sinto é fome. Mas ele não encontra nada. Ele vê uma árvore que iria atrapalhar no seu caminho do cultivo e ele decide cortá-la. Ele usa sua ferramenta divina Master Overpower para criar um mero machado. Então ele desfere uma machadada, mas ele não tinha percebido. Ele estava tão forte e sua ferramenta era tão boa que o machado atravessou a árvore como se fosse um líquido. Com um corte poderoso, a árvore foi repartida no meio. Ele então cria outra ferramenta e começa a processar a árvore. Sua ferramenta se mostra eficiente novamente, cortando a árvore como se fosse um queijo molenga. Ele faz isso na maior tranquilidade do mundo. E após coletar madeira, ele percebe que deveria fazer uma cabana, como ele fazia em um jogo que jogava. Mas ele ficou tão entretido com o trabalho que ele não viu a noite cair. E vendo que ficaria no escuro, desesperadamente ele tenta invocar uma lanterna ou uma lâmpada. Porém, ele não tem sucesso algum, já que seu poder é apenas de ferramentas simples, nada de tecnologia. Nem mesmo um isqueiro ou um fósforo ele conseguiu invocar. Então ele usa a cabeça e cria uma lupa para fazer fogo. Porém, já era tarde demais. O sol já tinha ido embora há um bom tempo. E é aí que ele decide usar a técnica Minecraft de passar a noite. Ele faz um buraco na árvore e fica ali mesmo. Fazendo alguns copos, ele percebe que a visão dele está muito boa mesmo de noite. Ele se pergunta se ele ganhou uma supervisão do Deus ou se era porque tinha duas luas no céu. É aí que cai a ficha que estava em outro mundo. Quando o sol aparece, ele pega o seu copo de madeira, vai até o poço e bebe água. Ele então logo corre para fazer a sua fogueira usando a lupa. E com seu machado, ele continua limpando as árvores para fazer o seu campo, para finalmente fazer sua plantação. Enquanto está no trabalho, ele percebe que agora começou a sentir fome. E por força do destino, um animal selvagem estranho começa a correr e ataca ele. Uma espécie de coelho, dente de sabre monstruoso. No susto então, ele dá uma porretada na cabeça do coelho e por pura sorte, ele consegue comida. Mesmo que por acidente, ele fica triste pois não queria acabar com o bichinho, mas já que aquilo tinha acontecido, ele decide comer para não desperdiçar. E já que tinha enchido o bucho, sabia que uma hora ou outra, aquilo que tinha entrado precisaria sair. Então ele faz um troninho de madeira para ter aquele momento de paz que todos precisam. Mas o que parecia simples, na verdade, tinha um buraco por baixo com uma engenharia que ele tirou da cabeça, para que tenha o descarte. E logo ele começa os trabalhos, mas então percebe que seria complicado fazer aquilo ao ar livre. Eu não conseguiria. Vai que alguém passa naquele local, né? Se bem que não passou ninguém até agora. Mas é nesses momentos que sempre alguém aparece. Então ele decide fazer uma parede e uma cobertura, deixando seu banheiro mais completinho. Agora sim. O mais doido é que ele fez uma casinha pro banheiro, antes mesmo da casa dele. Percebemos que o nosso prota não tem um plano concreto. E depois de muitos desvios, ele finalmente começa a arar seu campo. Enquanto ara, ele fica pensando no que deveria plantar. Mas quando ele se toca, já estava anoitecendo e ele não tinha nenhuma semente para plantar, muito menos mudas. Então decide dormir, e quando volta, começou a nascer algumas mudinhas. Fica se perguntando se naquele mundo as coisas nasciam sem sementes ou se isso era graças à incrível ferramenta onipotente. Mais incrível é que as mudas são diferentes. Enquanto espera crescer, ele traça um plano de construção onde começa a desenvolver uma cerca para proteger o cultivo dos monstros que poderiam vir. E ele faz uma cerca e uma trincheira. Isso leva alguns dias de trabalho. Nesse meio tempo, ele é atacado por alguns monstros que acabam virando churrasquinho
pouquinho pro nosso prota. E depois de fazer tudo que não precisava, ele conseguiu construir a cabana. E ele faz em um esquema de encaixe. Para conseguir a altura, cavou o chão. Famoso modo preguiçoso de fazer as coisas, né? Poxa, patrão, era só fazer uma casinha maior, né? Enquanto está trabalhando, ele percebe que alguns lobos estão por perto. E ele estranha que não atacaram e estavam machucados. Como ele havia acabado de acabar com o javali, ele dá a carne que está sobrando para os cães. Quando de repente ele percebe que um dos cães estava prestes a dar à luz. Então ele leva para a cabana para que eles fiquem seguros. Então ele volta a dormir em seu buraco na árvore, enquanto os doguinhos ficam na cabana que era dele. Ao acordar, ele percebe que os lobinhos já tinham nascido e estavam sendo amamentados. E o nosso protagonista ainda corta o melhor pedaço de carne e dá aos cães para comemorar o parto. Que homem nosso prota é. Iludido, ele achava que os doguinhos iriam voltar para a floresta, mas depois de conseguirem uma casinha, comida grátis e água limpa, até eu ficaria lá. Se o protagonista quiser me adotar, eu tô aceitando, hein? E para não atrapalhar os lobos, ele decide que a cabana viraria a casinha dos doguinhos. Ele faz uma casa muito maior e mais completa para ele. E finalmente, as plantas estão prontas para serem colhidas. O incrível é que o tomate nasceu e está em perfeitas condições. Os lobos ganham o serviço de patrulha e ele dá o nome para cada um deles e alimenta com vegetais. E olha só, o protagonista percebe que tem uma necessidade de criar um local para armazenamento, já que a sua plantação estava dando bons frutos e ele sozinho não conseguiria consumir tudo imediatamente. Deus se pergunta como Hirako Mashio está, então decide dar uma espiadinha. Então ele vê que cometeu mais um erro. Mandou o rapaz para uma floresta perigosa repleta de monstros. Ele pensa então em trazer o rapaz de volta, mas se lembra da regra que não pode intervir na vida de alguém, apenas após a morte, e espera que a alma do garoto encontre o caminho, já que não terá a chance de sobreviver. Coitadinho, né? Ao contrário do que Deus imagina, as coisas estão indo muito bem pro protagonista, e ele descobre como seu poder funciona, que basta pensar no que quer que seja, isso será plantado e a planta irá nascer. E ele descobre isso por meio de testes em áreas específicas. E ele também descobre tudo que planta com a ferramenta nasce mais rápido do que o normal. Bem interessante. Com tudo dando certo e a vida dele estando tão bem e tão tranquila, ele decide criar estátuas aos deuses que propiciaram isso a ele. E ele continua sua vida tranquila, planta frutas fora da cerca e brinca com seus lobinhos. E com a ajuda dos lobos, ele explora a floresta até achar um rio. Após achar o rio, ele aumenta sua plantação. Então começa a esfriar e ele tenta se cobrir com pele de coelho, mas não dá certo por causa do cheiro ruim. Enquanto isso, ele junta comida e lenha pro inverno, até que seus trabalhos são interrompidos pelo seu lobo, que lhe apresentou uma aranha monstro, que é fofinha e consegue criar tecido com base nas suas teias, inclusive roupas. Então temos mais um integrante pra fazendinha do prota, a aranha costureira, que agora vive na árvore e come batata. Bem diferente, bem diferente. O inverno chegou, mas o prota está preparado e com alimento de sobra. E ele passa esse período de forma solitária, principalmente porque não tem muito o que fazer. Quando chega a primavera, os filhotes do casal do cão já cresceram. Eles vão para sua jornada na floresta e voltam acompanhados com outras lobas. A família está crescendo. A aranha também tem filhotes e a fazenda vem crescendo cada vez mais. De repente, a aranha, que ficou responsável pelo alarme, indica que é alguém por perto. O protagonista chega no local e vê uma garotinha indefesa com orelhas pontudas, morrendo de medo dos lobos. Quando ele chega perto, a garota mostra sua verdadeira face, morde o pescoço do prota e muda sua forma, crescendo e ganhando roupas. Porém, o perigo é eliminado rapidamente pelos lobos, que acerta a vampira. Após isso, os outros lobos atacam ela de volta e ela fica pequena novamente. O protagonista, em dúvida, pergunta se ela é inimigo, e ao ver que ela é inofensiva, ele deixa ela chupar o seu pescoço. Malandrinho ele, né? E ele percebe que ela não cresceu tanto quanto da outra vez e diz que ela poderia sugar à vontade, já que ele tinha muita vitalidade. Quando ela chega na fazendinha, ela fica impressionada com tanta fartura. Diz que nunca tinha visto essas plantas e que nem imaginava um lugar assim em meio àquela floresta. O protagonista dá um tomate pra ela e ela cai de boca. E eu fico impressionado como capricham na animação dos alimentos, né? Dá até vontade de comer. Olha que tomate bonitão. Então, ela pede pra ver os outros alimentos. E ele mostra os milhos, o rabanete e as batatas. De noite, os dois descansam enquanto ela está toda feliz mexendo em uma espécie de tela mágica. Será que é o celular daquele mundo? E ela explica que estava pesquisando plantas medicinais. Também explica que teve uma briga com alguns nobres que estavam tentando roubar a pesquisa dela, que mandou algumas pessoas perseguir
seguirem ela. Então ela decidiu se esconder nessa floresta curiosa que serviria de abrigo e ajudaria na pesquisa, visto que aquela floresta é bem curiosa. Ela explica que essa floresta é muito perigosa e diz estar surpresa com ele ter domado as feras. Então, quando ela diz que iria voltar para visitá-lo, ele, um tanto que nervoso, pede para ela ficar com ele para sempre. Olha só, ele diz isso como uma forma de companhia, já que lá era muito solitário. Mas ela entendeu errado, achando que ele estava fazendo um pedido amoroso. E quando ela pergunta se era essa a intenção dele, ele não entende a pergunta e exclama que foi exatamente isso que ele disse. E ela aceita morar lá. No outro dia, ela aparece da sua forma pequena, que causa estranhamento nele. Ela responde que ficará assim como uma forma de proteção para ele não tentar nada de errado. Ela também pede para que ele cultive ervas medicinais, já que ela gosta de pesquisar esse tipo de erva. A vampirinha dorme bastante, mas o Prota fica feliz, pois ela é muito útil nos afazeres, passando muito conhecimento para ele. Ela usou magia básica para criar luz, coisa que não tinha até o momento. Quando estavam comendo, ela perguntou se tinha sal, mas ele disse que estava procurando, mas não encontrava de jeito nenhum. Na verdade, esse tempo todo o sal estava debaixo do nariz do protagonista. O sal fica debaixo da terra em uma camada fina. Ele passou pelo sal e nem viu, e várias vezes ele passou por isso. Enquanto estão comendo e descansando, a aranha toca no sino. Isso significa inimigo. Então uma mulher está presa e cercada pelos lobos, e ela grita por ajuda. Quando se solta, podemos ver asas brancas e ela rapidamente se cura. Quando ele olha para trás, a vampirinha está saindo de fininho. Então a mulher reconhece a vampirinha, mas então é atacada pelos lobos. Os três conversam depois e as duas realmente se conhecem. A mulher pergunta para Lulucci quem é ele, e a vampira responde com muita vergonha: meu marido. O protagonista não nega e ela fica toda envergonhada. A mulher se apresenta dizendo ser uma anja chamada Tia. Ele pergunta por que ela está perseguindo Lulucci, então responde que tem uma recompensa por ela, pois ela causou muitos danos na cidade que ela estava. Ela resume que Lulucci fica fazendo pesquisas, mas quando algo enche o saco dela, ela explode tudo. Lulucci diz que foi um acidente, então mesmo sendo perseguida por Tia, Lulucci convida ela para morar na fazendinha e começa a mostrar tudo para ela, o cultivo, as frutas, e mostra a aranha para a mulher, que desmaia de susto. Então ela é convidada para ajudar na mão de obra. O protagonista faz uma saladinha para Anja e ela adora o sabor. Eles trabalham o dia todo e pela noite ela come morango. Então, após a Anja ficar feliz com tudo que tá experimentando, a vampira reforça o convite para morarem juntos. E ela diz com uma cara um tanto que estranha: meu corpo não vai dar conta de tudo se eu estiver sozinha. Ei, pera aí, do que será que ela tá falando, hein? E então ela fica, e eis que o harém do nosso protagonista começa. Enquanto estão andando, Tia diz pra Hirako que gostaria de plantar mais morangos, mas ele responde que seria difícil, pois se aumentassem os campos, eles não dariam conta, pois estão operando na capacidade máxima. Então, quando voltam, vem alguns lobinhos, explica que são filhos dos filhos do primeiro casal de lobos, ou seja, a família tá aumentando. Ele então faz uma área especial para os cães. Enquanto isso, os filhos da aranha partem para uma jornada enquanto alguns ficam. Tia então diz que vai dar uma saidinha. Então, depois de alguns dias, Tia volta com um monte de garotas elfas que têm nomes parecidos por serem parentes, e elas pedem para morarem na fazendinha. Tia insiste, pois onde elas moravam teve um ataque onde o povo delas foi exterminado. Elas estão tristes, pois sem um lugar fixo não podem restabelecer a raça delas. Lulucci diz que elas parecem jovens, então a mais velha se pronuncia dizendo que tem 400 anos e a mais nova 300 anos. Doideira. Bens a Deus, hein? Eu quero nem imaginar a idade da avó delas. Hirako diz que tudo bem e que é pra todos se darem bem, pois agora terão muitas colegas de quarto. Então decidem construir uma casa para as elfas. Enquanto estão trabalhando, elas ficam surpresas com o corte do nosso protagonista, pois ele cortou uma árvore gigante inquebrável, mais dura do que aço, como se fosse manteiga. As elfas, que são muito boas de construção, fazem o trabalho da casa e finalmente a casa fica pronta. A casa ficou muito bonita e o nosso protagonista fica com inveja, já que as elfas que acabaram de chegar vão morar em um casarão e ele em uma cabana simples. Após uma conversa, o protagonista percebe que as elfas são mais duronas do que ele imaginava e que são ótimas criando ferramentas, criando uma fornalha e até panelas. Elas então dizem que quando se passam 200 anos vagando, é normal que sejam habilidosas, e diz que a única coisa que não conseguiram é se restabelecer em um lugar e se reproduzirem. O protagonista responde que uma das coisas já resolveram, e elas ficam olhando com uma carinha suspeita. As elfas decidem fazer
pão com fermento especial delas, e todos degustam o pão que ficou uma delícia. Hirako pergunta a Lulucci se a terra que eles estão pertence a alguém. Ela responde que o Lorde Demônio é o dono dessas terras, quem comanda esse local. Ele então começa a ficar preocupado, mas ela pega na mão dele e diz para ficar tranquilo, já que ele construiu tudo sozinho, sem a ajuda de ninguém. Enquanto o Prota está prestes a começar os trabalhos, a aranha gigante aparece com uma abelha gigante amarrada em sua teia. E essa abelha possui uma coroa e a aranha pretende ficar com essa abelha como se fosse de estimação. O Prota então vê que a abelha não vai mais lutar, então constrói uma casinha perto do pomar. Então a abelha, que era uma rainha, e suas seguidoras constroem um cacho enorme em 10 dias. O Prota se motiva, já que há a possibilidade de ter melzinho. Ele cava um buraco enorme para reservar água. Então decidem que, em vez de fazer os canos para escoar com madeira, farão com terra e modelada pela incrível ferramenta onipotente. Então começa o processo de produção. As elfas então ajudam na construção e lidam com o trabalho. Eis então que a água chega. Lembrando que isso deu um baita trabalho, visto que a distância do rio para a fazendinha era de cerca de 30 quilômetros. E como brinde, peixes começam a chegar pelos canos. Eita, protagonista sortudo esse, hein? Então, um peixão chega querendo devorá-lo, mas ele então faz sushi com o grandão. Todas ficam preocupadas, pois os peixes são da Floresta da Morte, e se perguntam se é seguro comê-los. Mas então elas adoram, principalmente as elfas, que ficam babando. Eis então que, após plantar arroz, o Prota decide ir para uma empreitada, criando um arrozal irrigado. E ele trabalha mais do que nunca, enquanto elas ficam sem entender, até que fica pronto e ele pede ajuda para elas para plantar o arroz. Então todas elas precisam entrar na lama para plantar. Ainda bem que o Prota tá com a areia informado. Quem iria trabalhar para ele? Pois é muito trabalho. E as elfas trabalham duro, ou melhor, no mole, já que estavam pisando na lama. E rapidinho a plantação do arroz cresceu. Eis então que começa a colheita. E depois de colher, eles começam a debulhar o arroz com a ajuda da grande ferramenta onipotente. E então um rapaz mostra seu talento que aprendeu assistindo o Globo Rural do mundo dele. E faz todo o processo do arroz. E detalhe, não saiu arroz integral não, saiu branquinho e lisinho. Moleque manja demais. E ainda depois faz um arroz pra mulherada. Eu perderia o jogo logo na hora de fazer o arroz. Eu sou um fracasso na cozinha. Deve ser por isso que ele tem um harém e eu não. Eis que o arroz fica pronto e está perfeito para fazer bolinhos. E todas se deliciam com os bolinhos do garotão. Depois da colheita, a melhor parte é a hora de comer. Mas então ele fica sem nada. Na verdade, só um grãozinho pro coitado. A mulherada não deixou nada pro garotão. Em outro momento, ele percebe que todas as elfas e seres da vila sabem usar magia para limpeza e ele não. Ele decide botar a mão na massa para contornar esse uso de magia. Primeiro, ele dá uma de engenheiro fazendo um desenho da planta de uma casa de banho. Coisa chique o rapaz. Fazendinha tá upando cada vez mais. Então, mãos na massa. As elfas ajudam em toda a construção, que é um tanto que complicada. E ele faz uma baita banheira e usa a água do canal que fez. Para a limpeza, ele recebe a ideia da tia de usar slimes para limpar a água descartada, pois os slimes conseguem limpar tudo. E olha que coisa fofa esse slimezinho. O bichinho faz até o trabalho sujo de limpar o esgoto da fazendinha, então é bem eficiente. Depois ele começa a bater nas madeiras para plantar cogumelos, principalmente shimeji. Rapaziada, nosso Prota tá ficando cada vez mais exigente. É cogumelo agora para consumir, que é tudo. Eis que a casa de banho fica pronta e ele começa a apresentar para o seu harém, mas elas não entendem nada e pedem para ele mostrar como que é. Ele então começa a fazer todo o processo do banho e entra na banheira. Ao ver que parece bom, todas elas entram na banheira. O Prota fica envergonhado, dizendo que seria melhor ele sair e entrar depois, mas Lu e tia insistem que ele fique, já que economiza água quente. Então ele toma banho com todas as moradoras do seu harém, quero dizer, da sua fazendinha. No outro dia, ele vê que os seus cogumelos cresceram, mas antes que eles pudessem colher, os lobos trouxeram mais elfas e elas faziam parte da mesma vila das primeiras elfas que chegaram. Então nosso Prota aceita aumentar o seu harém, quer dizer, a sua fazenda. Elas decidem que deve começar os trabalhos para construir uma casa para as novas elfas e fazer melhorias na casa do Prota e garantir o renascimento da raça delas. Enquanto eles conversam, Kuro, o doguinho, começa a pensar: o número de fêmeas no grupo do mestre está aumentando. E começa a história do doguinho dizendo que vivia sozinho na floresta e nunca tinha perdido uma briga para ninguém, até conhecer sua fêmea que o derrotou. Então decidem ficarem juntos e eles têm os seus filhotes, mas então são derrotados por um urso, até encontrar o mestre que deu comida e os tratou. Então ele percebe que tem sorte de ter encontrado o mestre. Então o trabalho das elfas fica pronto, a casa está feita e olha, capricharam dessa vez, a casa ficou enorme. Não foram só elas que trabalharam, o coitado do Prota teve que cavar um
baita buraco e cortar várias árvores. E essa casa é para Hirako, que quando entra, a casa parece uma mansão, com um salão principal sendo enorme, com uma grande mesa, além disso com vários quartos, uma sala de jantar, cozinha, fogões do lado de fora, até porão tem para armazenar os alimentos. Ele vê uma porta fechada, se perguntando de quem é esse quarto. Quando ele abre, tem uma cama enorme com 2 travesseiros. É um quarto de casal, e ele finge que não viu. Depois disso, ele volta aos trabalhos, onde faz estátuas dos seus doguinhos para colocar na entrada da casa. Bem legal, né? Ele gosta dos doguinhos dele. Então as mulheres perguntam o que vão comer. O prota diz curry. Então vai para o campo coletar temperos que havia plantado. Ele pede ajuda para a tia e Lulucci, que ficam impressionadas com a quantidade de temperos que ele plantou, e elas não sabiam dessa plantação. Ele explica que com a grande ferramenta onipotente consegue plantar de tudo, inclusive plantas que são de outros biomas e não sobreviveriam no bioma deles. Então o prota começa a explicar quais temperos eles precisam, e um desses temperos espanta os lobos. Então Lulucci e tia ficam interessadas nessa poderosa planta, já que elas não são muito fãs dos lobinhos, que na verdade são monstros infernais. Então, antes de cozinhar, o prota deixa todos os temperos na mesa, e é uma quantidade grande. Nem sei como tinha tudo isso na mente, pelo menos o prota é bom de memória. Então pede ajuda pra Elfa, que pergunta onde tia e Lulucci estão. Ela explica que as duas estão fazendo pesquisas sobre um amuleto para os cães, ou seja, estão querendo entender melhor como espantar os cães com aquele tempero de antes. A Elfa acompanha nessa aventura culinária, e os dois começam a brincar de Masterchef, e ele explica todos os detalhes. Eu vou ser sincero, quando foi mostrado todo o processo, começou a me dar água na boca. É uma imagem melhor do que a outra. Enquanto os dois cozinham entre arbustos, outras elfas olham o que eles estão fazendo, e os dois deixam a panela ferver. Então ele percebe que esqueceu algo, que na verdade era o Nan para acompanhar. Então começam os trabalhos dos dois chefes, que começam a fazer uma massa. Lulucci e tia voltam e perguntam o que está acontecendo, e o cheiro não deixa mentir, era algo muito gostoso. Com tudo pronto, que comecem os trabalhos. Todas estão sentadas olhando, se perguntando se é gostoso. A princípio, todas adoram o sabor, ao ponto de repetirem, e o prota ficando só com as raspas do resto da panela. Todas estão satisfeitas e comeram bastante. Eis que o inverno está perto, então o prota bota o plano de estoque e preparação para o inverno em prática. Todos estão ajudando nisso, pois é algo muito importante. Ele leva algumas batatas para a aranha demônio e ela devolve cobertores, uma troca justa, enquanto algumas elfas trabalham na forja. Lu e tia estão estocando carne, usando a magia para assar e armazenar depois, pois durante o inverno os lobos não poderão caçar muito, então precisarão de estoque de carne. A fim de preservar os vegetais, o prota pensa em uma solução diferente: colocar lençóis em cima de uma caixa que armazenará os vegetais e esperará que a neve cubra os lençóis. Uma espécie de geladeira natural primitiva. Bem legal as ideias dele, né? Vendo tia e Lulucci usando magia, o prota então começa a tentar fazer o mesmo, porém ele não consegue. Então, estando a sós com Lulucci, ele pergunta se pode usar magia, e ela explica que não é tão fácil quanto parece, e que tia e Lulucci são ótimas nisso. Hirako fica um tanto que decepcionado por não conseguir usar, mesmo tentando várias vezes. Então Lulucci elogia ele, falando que ele já é incrível por ter conseguido criar tudo isso na Floresta da Morte. Eis que o inverno chega e eles terão muito tempo sem trabalho. Então Prota decide criar alguns jogos para passar o tempo. Após criar, ele explica como funcionam. Lu diz que são jogos simples, porém tia faz uma observação dizendo que são simples, porém permitem criar várias estratégias. Quando é elogiada pela observação, Lu fica com ciúmes. Então Lulucci desafia tia e comenta que por estarem morando juntas, deixaram a rivalidade de lado, porém esse será o acerto de contas. Mas Lu então está perdendo o jogo, então bola uma incrível estratégia. Se está perdendo o jogo, é melhor acabar com o jogo agora. Só que com tia, isso não funciona, pois ela usa magia para voltar tudo ao lugar. Então Lu tenta de novo, porém não é eficaz. Eis que Hirako anda pela casa e vê as elfas jogando, e até mesmo os cachorros jogando. Ele fica surpreso por jogarem algo que é complexo. Os doguinhos estão até mesmo disputando no xadrez, que é algo complicado. Lu, achando que ganharia dos cachorros, acaba perdendo e ficando muito triste. Então Hirako decide que iria vingar, jogando contra a elfa e o doguinho, porém perde e fica triste também. Então ele decide criar um boliche diferenciado, onde os pinos possuem identidade, cada um sendo alguém mau. Então ele joga e acerta 2, mostrando que em um dos jogos ele se sai bem. Porém Lulucci joga e se mostra melhor do que ele. É, Hirako, as coisas não estão boas pra você. Então vemos que a geladeira primitiva dá certo e assim passa o inverno, jogando, consumindo estoque e tomando umas sopinhas quentes. A primavera chega e quando de repente eles avistam um dragão enorme chegando, mostrando uma atitude agressiva. E o episódio termina aqui, onde recapitulamos do episódio 1 ao episódio 5 de Sekai no Mirinouka. Se gostou do vídeo,
deixa o like e um comentário. O comentário ajuda muito o canal a entregar para mais pessoas e me incentiva a trazer mais vídeos. E se gostou, já se inscreve e ativa as notificações e confere um outro Isekai que está passando na tela. Te vejo neste outro vídeo.